Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 6 de março de 2025, a lição 10 de hoje, ela tem como título Limites e Regras. Todos os cristãos, todas as pessoas devem conhecer os limites e as regras que estão dentro desse grande conflito espiritual entre o bem e o mal, porque isso nos auxilia no entendimento que ocorre nos bastidores por trás, desse grande conflito, dessa guerra espiritual, onde nós enxergaremos melhor os resultados imediatos, desta batalha. E esse conflito cósmico, ele acima de tudo, o que norteia realmente essa disputa é justamente a respeito do caráter de Deus, que o inimigo tenta atacar, denigrir realmente esse caráter de Deus, fazendo acusações contra o governo celestial sobre a sua bondade e a sua justiça. E quando são assim apresentados assim, alegações bastante graves, contundentes contra alguém, uma pessoa que está assim dentro do poder e melhor, a maneira de responder a essas acusações é permitir que seja feita uma investigação, independente, para que possa realmente ver a veracidade de tudo isto e que isso seja imparcial e bastante aberto. Contudo, esse conflito nos diz, esse conflito cósmico, que existe realmente uma relação de acusação bastante grave, por parte do inimigo para cima de Deus, que ele quer realmente enganar as pessoas. E a lição de hoje, baseada ali em Marcos capítulo 6, versículo 5, e Marcos capítulo 9, versículo 29, que nós vemos que até mesmo a ação divina, ela pode estar totalmente relacionados assim, pela fé e a oração de cada pessoa no combate, a esta guerra espiritual, que onde o inimigo tenta atacar os filhos de Deus, já que ele não pode atacar o grandioso e poderoso e soberano Deus Pai, ele ataca os filhos para poder ferir o grandioso Deus. E o que nós vemos aqui em Marcos capítulo 6, versículo 5, que Jesus, ele fez assim poucos milagres ali em Nazaré, justamente pela incredulidade das pessoas. Ele foi impedido de operar esses milagres, de ensinar a verdade, porque essas pessoas tinham discriminação contra Jesus, justamente induzidas por esse inimigo dentro desse conflito, porque eles falavam: esse filho do carpinteiro, esse é o Messias, assim que eles falavam, Já em Marcos capítulo 9, versículo 29, os discípulos, não conseguiam expulsar um espírito imundo que se encontrava em um jovem, e Jesus mencionou que a causa realmente deles não terem conseguido foi a falta deles fazerem jejum e oração, porque outras vezes, até em maiores quantidades, eles tinham expulsado demônios de outras pessoas.
E no mundo que nós vivemos hoje, as guerras, os conflitos físicos, né, entre os países não possuem regras algumas, né? A não ser por intervenção da ONU, quando ela faz as retiradas, né, de feridos e a ação respeitosa para retirar os mortos que se encontram ali, né, caídos, né, em vários pontos, para que esses mortos pudessem ser enterrados e terem realmente um enterro digno, né, em seus países. E o que nós vemos assim recentemente, nesse conflito ali entre Israel e os palestinos ali da faixa de Gaza, mais precisamente liderados ali pelo Hamas, são pouquíssimas regras, né, onde o Hamas entrega prisioneiros vivos ou mortos em uma troca de 1 para 100, ou seja, o Hamas entrega uma pessoa israelita morta ou viva por 100 pessoas. Vejam como que são as coisas. E agora, nesse conflito cósmico espiritual entre o bem, Deus, e o mal, Satanás, não pode haver de forma alguma acordo com este inimigo cruel. Embora seja usurpador e mentiroso, Satanás procura justamente denegrir o caráter e a conduta de Deus, o acusando dele ser autoritário, ditador, e ele passa a atacar violentamente seus filhos, né, já que ele não pode atacar ao próprio Deus. Coloca em dúvida, né, o amor, coloca em dúvida a bondade, coloca em dúvida a justiça do Criador. E esse conflito cósmico se parece a um processo judicial que envolve o universo todo. Sendo assim, esse conflito não tem como ser resolvido apenas pelo poder de que cada um aponte de que lado e demonstre as suas afirmações, sendo que a cada ser humano tem que se fazer a sua escolha, né, de que lado você deve estar. Satanás não segue regras, né? Ele não dá descanso, ele ataca realmente os filhos de Deus dia e noite sem parar. E esse conflito cósmico nos diz que Deus ele é amoroso, embora nós não conhecemos totalmente todas as regras e os seus limitadores, né, desse grande conflito, né, os parâmetros para essa batalha, para demonstrar o caráter de Deus, é o que realmente nós vemos isso. Você acha que dentro desse conflito cósmico, né, espiritual, se Deus fizesse uma promessa, ele quebraria? É claro que jamais ele faria isso, jamais ele quebra uma promessa, porque nós temos um Deus fiel que cumpre as coisas que ele promete. Deus age em harmonia com as regras de engajamento, né? A sua atuação no futuro, se ocorresse isto, seria limitados em termos morais. Imagine se Deus iria fazer isso. E devido a isto é que o domínio temporário de Satanás ocasiona essas aflições, a presença do mal que existe atualmente no mundo, realmente, porque ele sabe que seus dias estão contados, né? Ou seja, o seu governo aqui no mundo de Satanás está limitado. Deus, pelo seu caráter, não revida os ataques de Satanás, mas ele contém e segura e protege seus filhos de males muito maiores, aqueles que escolhem estar ao lado dele. E dos casos assim, bem conhecidos, que estão nas Escrituras, do servo de Deus chamado Jó, um homem reto, íntegro, né, que sofreu nas mãos do diabo, de Satanás, quando o diabo, por inveja, queria exterminar, matar a Jó de imediato, e Deus deu regras e limites para ele. Em Marcos capítulo 6, versículo 5, Jesus diz ao pregar lá em Nazaré: não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos impondo-lhe as mãos.
Ou seja, Jesus fez poucos milagres ali, né? E colocou as mãos em algumas pessoas, porque era seu estado ali. Ele viveu uma grande parte ali em Nazaré, mas as pessoas não tinham consideração para com ele, né? Para com Jesus, mesmo ele mostrando sinais de que ele era o Messias. E aqui Jesus havia voltado da sua cidade de Nazaré, lugar em que as pessoas não acreditaram, né? Ele ficou um tempo fora e estava voltando. E quando ocorreu isso, né? E as pessoas continuaram a não acreditar nele, e só o identificavam assim como filho de um carpinteiro. E nesse texto Jesus coloca uma regra onde as pessoas só queriam viver de milagres, né? E precisavam desenvolver a fé, e Jesus estava colocando eles nesse caminho, que eles desenvolvessem a fé. Eles não podiam viver só de milagres, só ganhar pão e realmente fazer algo em acreditar que ele era o Salvador, buscar a salvação. Nada disso eles faziam. E em Nazaré Jesus só viu incredulidade. O que faltava para eles era fé naquelas pessoas que buscavam ali milagres. Faltava fé para elas, para que Deus realmente operasse na vida delas, para que o Espírito Santo pudesse tocar em seus corações. E assim muitas ações divinas podem ser limitadas, como aqui em Nazaré, pela falta de fé, oração e consagração, que são pontos importantíssimos. E também se arrepender dos pecados. E isso constitui uma regra de Deus dentro desse grande conflito, para que as pessoas o aceitem a Ele e que estejam do seu lado. As pessoas têm que se arrepender, as pessoas têm que ter fé, as pessoas têm que ter oração, as pessoas têm que seguir realmente Jesus. A Bíblia, em Marcos capítulo 9, versículo 14 até 29, conta a história, né, de um homem, de um jovem, né, possesso, que se aproximou dos discípulos e pede a cura. Na realidade, quem se aproximou dos discípulos foi o pai desse jovem possesso, né? Ele tinha um filho possesso, se aproximou dos discípulos e pedindo que eles curassem o filho dele, que tinha um espírito mudo. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito, e vai o pai desse jovem falar para Jesus, e Jesus tomou esse jovem pela mão, ergueu e ele foi curado. Porém, os discípulos, em particular, perguntaram a Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele espírito mudo? E Jesus responde: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Está lá em Marcos 9, versículos 28 e 29. Você viu, observou? Aqui é realmente uma regra, né? Para poder expulsar o demônio, as pessoas têm que estar consagradas, têm que fazer uma comunhão com Deus, estar em oração, jejum, para que realmente possa acontecer isso. E vejam, né, e anteriormente os discípulos já haviam expulsado espíritos maus, até piores, né, naquela viagem missionária que aparece lá em Marcos 6,13. E agora eles não conseguiram expulsar um demônio que estava nesse jovem, onde Jesus deixa claro que nem todos os milagres eles são iguais, e exigem preparo para isto. E alguns milagres, para acontecer, necessitam de comunhão, de unção, de estar realmente no poder do Espírito Santo, e que é obtido através de oração e jejum. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. No momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa com entendimento, que passa a manusear melhor as Escrituras e passa a entender essas passagens bíblicas daqui,
e da nossa necessidade de nós nos consagrarmos a cada manhã, ser batizado pelo poder do Espírito Santo, estar ungido realmente pelo poder do Espírito Santo, para nós enfrentarmos o inimigo nesse grande conflito. E não é só isso, meu amigo e minha amiga. Quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, que é Jesus. E você terá a grande oportunidade de abraçar seus entes queridos, né, pessoas que você perdeu há muito tempo. E também a maior oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.